Meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitado no chão pra acalmar o coração. Boa tarde a você que nos ouve nesta tarde de domingo ou pela nossa página. É Campo Aberto para a Cultura. E o nosso convidado de hoje é o Orestes Rotz, gerente da Regional Oeste do Sebrae Paraná. Ele que já tem 33 anos aí de Sebrae. A gente pode até falar de história aqui nesse programa. Andei te investigando, Orestes. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer sempre poder contribuir e trazer a informação a todos os radiovintes. Esse é o caminho que a gente sempre tem que buscar. Então, e o que tem a ver aí uma entrevista com o Orestes, que é um empreendedor, né, que trabalha nesse ramo, com a nossa pauta aqui do programa, que é Campo Aberto para a Cultura, mas é cultura num âmbito muito amplo, né? E como não falar de cultura quando falamos de empreendedorismo? Porque é preciso conhecer, né, quais são os hábitos da nossa gente, que costumes tem, da onde vem costumes, hábitos que se preservam por décadas. E isso norteia muito, né? O que a gente tem como demanda, o que a gente tem aí como futuro, como sonho, como bem você falava num evento de construção do Programa de Desenvolvimento da região da Cantuquira-Iguaçu. Então, Orestes, eu queria que você falasse um pouco para nós, né, quando a gente está construindo um programa que fala de 2017 a 2020, né, para a região, o que a gente pensa como um desenvolvimento sustentável, aí levando em consideração também desenvolvimento social, sustentabilidade ambiental, né, esse eixo aí com o lado econômico também, né, mas o Sebrae, que é voltado, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, né, considerando aí todos esses elementos, o que a gente pode pensar que pode vir a ser a nossa região, a nossa Cantuquira-Iguaçu, né, a partir de uma perspectiva de um conjunto de atores? Bom, vamos iniciar aqui por a questão que você falou da questão da cultura. Se nós olharmos o território Cantuquira-Iguaçu, ele tem uma cultura bem, eu diria assim, homogênea entre 20 municípios. É uma região altamente rica em terras, terras produtivas, mas é claro, é uma região com bastante morros, né? Quer dizer, não é uma terra muito plana. Então você tem que pensar o território sabendo da sua característica. Então na questão territorial é essa característica. E com isso ela vem junto justamente do que você falou, a cultura da região, quer dizer, a cultura produtiva, a cultura das pessoas, como é que os pais, né, desenvolveram essa região, como é que eles desbravaram isso tudo. Então isso vai criando exatamente uma identidade no território. Então o que nós queremos agora com o programa de desenvolvimento do território Cantuquira-Iguaçu é usar essa força, né, dessa cultura em prol de um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento a longo prazo. Então nós temos que olhar assim, se nós vimos que no passado as famílias vieram para cá, começaram a produzir na enxada, né, no facão, e com isso, pela característica da terra, se nós olharmos talvez, pouco se avançou em tecnologia e inovação. Vamos pegar a cultura do leite, por exemplo. Talvez a forma de você produzir o leite com a vaquinha lá no pasto, na ordenha, etc., talvez tenha agregado algum equipamento, etc., mas praticamente é o mesmo. Então o que a gente quer agora é fazer exatamente essa mudança, né? E aí que vem essa cultura que você falou. A mudança para que entendamos que o território é muito rico
e que nós temos que dar exatamente o foco naquilo que mais nós podemos produzir melhor e com isso organizar a nossa produção através das cadeias produtivas. Então, lógico que aqui nós temos com prioridade, já foi identificada a questão da cadeia produtiva do leite, do peixe e do turismo. Mas nós temos também a questão do gado de corte, que é muito forte na região, a questão da madeira, né? A erva mate também já foi falado nesse planejamento que ocorreu aqui na Canto do Iguaçu, e dar exatamente a devida atenção e traçar as estratégias. Então isso quando você fala na questão produtiva. Valor e importância cultural também para isso, né? Porque, por exemplo, né, quando vocês falavam ali nos debates com os grupos, né, o quanto que é preciso se criar uma identidade regional, né? Hoje, quem é de Ponta Grossa, por exemplo, quando pergunta de onde que você é, a pessoa não diz diretamente, eu sou de Ponta Grossa, mas a pessoa fala, eu sou dos Campos Gerais. Quem é de Cascavel, como você, costuma dizer que é da região oeste, né? E talvez ainda nós não temos o costume de nos identificarmos como de uma região, né, que é muito mais abrangente, que fortalece mesmo nessa identificação, né, quando você está dizendo de onde é. E por que ainda a gente tem essa timidez em nos identificarmos como uma região? Você já pensou nisso? Você tem uma resposta para isso? Eu entendo o seguinte, que o que pode estar ocorrendo é uma individualidade. Isto é, cada município, cada, vamos dizer assim, cidade, né, olha para si somente, não olha o todo. Então, quando você se coloca, eu sou da Canto do Iguaçu, você passa a se sentir pertencido a esse território e vai ajudar o território. Então, talvez agora ainda exista esse pensamento de vamos olhar o município primeiramente. Mas isso com o tempo, isso eu imagino que vai ser vencido. O principal é entender a força do território e até entender quais são as dificuldades que estão aí e que estão diminuindo as possibilidades de desenvolvimento do território, trabalharmos em cima disso e aí sim, através de planejamento, através de ações, ir galgando aí degraus, né, no processo de desenvolvimento. Não é uma coisa que acontece simplesmente a partir de um plano. Você tem que realmente ir trabalhando constantemente até que isso evolua. Então esse é um ponto crucial, né? A desconstrução desse comportamento de individualismo, né, que não deixa de ser, passaria pelos gestores públicos mesmo se interessando em fazer campanhas, em se colocar mais como do território e não somente como o seu município? Também são duas coisas que se complementam, né? Se o território vai bem, isso cria muitas possibilidades para o próprio município, né? Se o território vai mal, o município sofre junto. Então, por isso que se fala muito em desenvolvimento territorial, porque um ajuda o outro, né? Um exemplo que a gente pode citar, quando você fala do individualismo, é que o território não tem deputados eleitos pelo território. Tem representantes, mas eleitos no território daqui não tem. Os votos acabam se dispersando, elegem várias pessoas que aparecem de vez em quando, mas não tem aquela pessoa X forte que possa ter um comprometimento, né, de trazer mesmo o desenvolvimento. E eles podem sim ajudar esses deputados que vêm de fora, mas se você tiver daqui de dentro do território, com certeza existem outras possibilidades. Vai brigar pela sua base. Exatamente. Então são pontos assim. Agora o principal, né, assim, do que nós fizemos no planejamento é deixar claro aonde que se quer chegar e já começar os primeiros passos para chegar lá. Então, olhando o nosso objetivo que nós queremos, vendo a forma como vamos estruturar esse caminhar e aí traçar as estratégias, as atividades para que nós cheguemos lá. É meio que aquele ditado mineiro, oncotô, oncovô, concovô. É mais ou menos isso. Então, temos que ter clareza, né? Não é sair fazendo sem ter informações, dados e prioridades. Acho que esse é o ponto, entendemos forte. E é lógico, né, que a sinergia das instituições, a integração de todas essas forças é que vai dar o resultado maior ou menor. Se ainda houver muito individualismo ou deixa que o outro faça
e eu fico de fora, o processo demora mais. Acho que esse é um ponto. Não deixa de ser um hábito cultural, né? A gente precisa quebrar paradigmas, né? Trazer novas vivências, novos modos de... Você é uma pessoa que viaja muito, por exemplo. O que você já percebeu de experiências que mudaram uma região por ter se associado? Por exemplo, você falava antes de uma visita que fizeram à Espanha, no País Basco, né, que são 3 territórios. Então, o que você pôde perceber de lá? Experiências de desenvolvimento territorial existem muitas mundo afora. A Itália, ela é muito dinâmica nisso, eles são muito fortes de forma organizacional em territórios. Tem a Espanha através do País Basco, tem outras regiões também organizadas dessa forma. Então, nós temos que realmente olhar essas estratégias, essas atitudes, né, para a gente aprender com isso. E é o que nós fizemos, né? Então, o País Basco, eles são muito fortemente, a sua estratégia está muito fortemente calcada em micro-regiões. Eles se organizam em agências de desenvolvimento, são juntando aí 10, 15, 20 cidades, e ali eles olham qual que é a vocação daquela região e trabalham em cima disso. De forma cooperativa. De forma cooperativa, tudo integrado. Então, e se ganha com isso. E aí a gente entende que nós podemos fazer isso com certeza. E o aspecto cultural do cooperativismo, porque se dá muito nas relações pessoais, né? Também nessa inter-relação, nessa valorização, que é o lado social. A gente fala que o território, ele vai muito bem em termos de ação conjunta, quando o capital social é melhor, é mais forte. O que é o capital social? É exatamente o cidadão, né, entendendo o seu papel, vamos dizer assim, no bem-estar, né, da sua cidade, do seu território, né? De importância, e atuar participativamente para que as coisas aconteçam. E para isso ele tem que se sentir pertencente. Exatamente. Então, por isso que quanto mais o capital social é melhor, mais forte, a tendência é que o trabalho cooperativo, associativo, a integração seja melhor também. E as nossas micro e pequenas empresas estão bem cientes dessa importância do lado social, Orestes? Ou a gente ainda precisa trabalhar um pouco isso? O empresário da micro e pequena empresa, de uma certa forma, muitos já perceberam que sozinho não vão a lugar nenhum. Vão sofrer muito, vão ter grandes dificuldades. Então já existem muitas iniciativas próprias das associações comerciais, né, que são os núcleos setoriais que eles formam de determinados setores. Quer dizer, juntos, né, somos mais fortes. Esse é um velho ditado. E é verdade, né, porque a dificuldade que você tem sozinho, por exemplo, de fazer capacitação, de trazer técnicos, etc., para uma micro e pequena empresa é quase que inviável, é muito oneroso. Agora, quando se junta 10, 15, 20, aí repartiu, um vindiavos que você vai ter que gastar. Então é possível. Então, a união das micro e pequenas empresas, se você somar, por exemplo, qual é o volume de vendas de uma empresa, é pouco, mas se você juntar de 20, ele chega a ser perto de uma média empresa, muitas vezes. Então, veja, é só para entender que se juntar forças é possível sim ir mais longe. E que pode valorizar a agricultura familiar, inclusive, que é muito forte aqui na região, né? E que isso é uma relação mais direta, né? Mais próxima com entre as pessoas. A própria agricultura familiar, né? Se o agricultor sozinho ficar tentando desenvolver as coisas, ele vai ter dificuldade de comercializar, ele vai ter dificuldade em melhoria da tecnologia ou melhoria da produção, etc. Agora, numa ação cooperada, isso é muito comum aqui também, né? As cooperativas de produtores, né? Eles conseguem muitas coisas que não conseguiriam sozinhos. Então, a mesma coisa. Então, vale tanto para o produtor rural, pequeno produtor, para a microempresa, o empreendedor individual, para a pequena empresa. Se tiver sozinho, vai ter mais dificuldade.
Qual que é a relação de parceria do SEBRAE com a Emater? Porque a Emater, por exemplo, trabalha um programa de circuitos curtos de comercialização. Isso hoje aqui na região já existem alguns núcleos, né? A começar pelo mercado público, que tem ali, que é uma relação direta com o consumidor. Mas a gente sabe que o SEBRAE é mais para empresa, né? É mais voltado para micro e pequena empresa. Mas existe uma parceria ao mesmo tempo. Como que se dá essa parceria do SEBRAE com a Emater? Nós trabalhamos de forma complementar, né? Então, tecnicamente, na questão de produção, a Emater é o expert, domina. O SEBRAE não tem isso. Nós atuamos na gestão empresarial. Então, nós ajudamos e cuidamos da questão da gestão da propriedade. Lógico que gestão e produção estão juntos. Então, muitas coisas são feitas pela Emater, algumas coisas pelo SEBRAE. Naquilo que a gente pode se trabalhar de forma conjunta, nós estamos trabalhando. E mesma coisa, né? Nós temos como instituição também nos ajuntarmos. Porque senão você acaba fazendo o que o outro faz, desperdiça recursos que são escassos, né, para todos. E de forma assim, integrada juntos, a gente consegue fazer mais coisas e cada um faz a sua parte, cada um paga um pouco daquilo que executa e no final acontece. Então aqui a Emater e o SEBRAE aqui na Canto Curuçu há uma união muito bacana. Cooperativa também. Muito bacana. Então é exemplo, diria, para outras regiões que não acontece dessa forma. Tanto que vocês trabalham aqui dentro do espaço da CIUS, né, que também a Emater tem atividades aqui, usa o mesmo espaço. A Emater tem o seu espaço, né, próprio aqui em Laranjeiras do Sul. Tem um escritório. Tem um escritório. Mas aqui a CIUS é o ponto de convergência, né? Essa aqui é uma parceria que nós temos de ter o ponto de atendimento e também agora o escritório de articulação aqui na CIUS, né? Esse é um exemplo de parceria, né, cedido aqui pela Associação Comercial, para a gente permanecer e estar mais próximo aqui do território em tudo que a gente possa ajudar. Orestes, uma provocação para você que é um profissional experiente, né, do ramo do empreendedorismo e que ainda se volta bastante para a concepção mais econômica, né, desse contexto mundo capital que a gente vive, né, que estamos nele, temos que tocar o barco, como se diz, dançar conforme a música. O capitalismo saudável, né, que é o que você está falando aí do desenvolvimento das micro e pequenas empresas que geram renda, que geram estabilidade regional. A gente hoje também tem um contexto local aqui muito voltado para os movimentos sociais. Temos uma universidade que forma ali 4 cursos inicialmente, né? Como que a gente pode trabalhar mais assim essa relação sustentabilidade ambiental, social? Você já falou um pouco do social aí, né? Da importância, do peso que isso tem no desenvolvimento. Mas de trabalhar o desenvolvimento mais como, não só como capital, mas como crescimento e abarcar, fazer com que esse desenvolvimento abarque todos esses elementos, social, ambiental. Eu tenho uma opinião bem clara. Não há nenhuma ação social possível sem recurso financeiro. Não tem. Vamos ajudar o produtor. De que forma? Vai passar por recurso. Vamos desenvolver tal questão, vai precisar de recurso. No caso da UFES, tem uma universidade aqui. Como é que se construiu a universidade? Como é que se mantém os professores, tudo isso? Sem recurso financeiro não se faz nada. Então, as coisas têm que andar juntos. Você não pode ter o olhar só financeiro e esquecer o social, né? Acho que esse é um ponto fundamental. E nenhum social achar que sozinho vai sobreviver. Não vai, né? Tem que ser de uma forma... Nós estamos vendo aí a dificuldade que passa o país. Então, para manter o Bolsa Família, por exemplo, tem que ter dinheiro. Então, tanto é que estão existindo cortes e se não melhorar vai existir mais. Então, não tem jeito. Então, é importante isso, entender que o lado social e econômico andam juntos. E quando o econômico vai muito bem, o social também acompanha. O contrário não tem como. Pensar só o social e achar que
o dinheiro cai do céu, não vai ser. Então, por isso que temos que organizar o produtor rural para melhorar a produtividade, para melhorar a sua produção, ter mais renda. Com isso a família vai ganhar mais também, a cidade ganha, os impostos são gerados. Então tem todo um processo. Então acho que sempre tem que olhar de uma forma complementar também nessa questão toda. Então, Orestes, só para finalizar, a questão pública, serviço público nessa articulação toda, qual que é a importância, qual que é o peso, né, dos gestores públicos, dos nossos prefeitos? Porque o que eu percebi aqui desse evento, né, de organização, de planejamento de um programa de desenvolvimento, não é só de iniciativa de uma entidade, né, mas de toda uma comunidade, de muitas instituições presentes. Que peso que tem esse envolvimento também do poder público aí que está à frente, né, de determinar o que acontece no município também? Mesma coisa, público e privado são complementares. Mesma coisa, os prefeitos estão, toda vez que você ouve eles estão falando, olha, os recursos estão diminuindo, o FPM está diminuindo, não sei o quê. Por quê? Porque a economia não está indo bem, então vai diminuindo. E tem ações que a prefeitura desenvolve, né, a prefeitura, o ente público, que pode ser minimizado, né, ou junto com a iniciativa privada, você pode fazer junto também. Então você diminui alguns custos que talvez você compartilha. E tem algumas decisões que precisam ser tomadas no poder público para justamente dar essa versatilidade no processo produtivo. Então não tem como desassociar. Então um programa de desenvolvimento territorial tem que ter o poder público junto. Quando você fala poder público, prefeituras, governo e assim por diante, porque tem ações que só eles vão poder executar e aí sim a iniciativa privada pode ajudar. E deixar que aconteça também, né? Porque tem os espaços que tem que ser compartilhados. Eu diria que não é deixar que aconteça, nós temos que fazer acontecer. Acho que essa é uma atitude um pouquinho diferente. Não adianta esperar que caia do céu, porque não vai cair. A gente tem que fazer por conta e vontade. Mas facilita quando o gestor público ajuda. Com certeza. Tá certo. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Nós conversamos com Orestes Rotz, gerente da Regional Oeste do Sebrae Paraná. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Boa tarde. Hoje vamos falar de um nome que é muito expressivo e nos traz muito orgulho da música nativista brasileira. Trata-se do nosso grande Almir Sater. O Almir Sater gravou seu primeiro disco solo chamado Estradeiro em 81 pela Continental. Participou de diversos shows e festivais de música. Porém, em 1990, ao aceitar convites para representar em novelas personagens de violeiro, teve sua grande oportunidade de se tornar conhecido nacionalmente e assim dar continuidade à real profissão, que seria ser compositor e violeiro até os dias atuais. Seu estilo caracteriza-se pelo experimentalismo e sua música é classificada como atemporal. Agrega uma sonoridade tipicamente caipira de viola de 10 cordas e também com influência das culturas fronteiriças do seu estado, com a música paraguaia e andina. E o resultado é único. Ao mesmo tempo reflete traços populares eruditos, despertando a atenção de públicos diversos. Com mais de 30 anos de carreira sólida e 10 discos solos gravados, Almir tornou-se um dos responsáveis pela preservação da viola de 10 cordas, sendo reinventada, onde o músico acrescentou um toque mais sofisticado ao instrumento, temperado com estilos estrangeiros como o blues, o rock e o folk, fazendo também uma mistura de música folclórica, erudita e popular, que é considerada por muitos críticos como uma música atemporal. Em seu último CD, que foi intitulado Sete Sinais, de 2006, traz um repertório eclético e inovador e conta com participações especiais dos sanfoneiros Dominguinhos e Luiz Carlos Borges. Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Almir Sater, desde os 12 anos, já tocava violão e gostava do mato e sons da natureza. Aos 20 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar Direito, mas desistiu da carreira de advogado, motivado inicialmente para estudar
motivado inicialmente por escutar do Largo do Machado uma dupla tocando viola caipira. Retornou a Campo Grande, onde formou a dupla Lupe Lampião com um amigo, adotando Lupe como nome artístico. Desfeita a dupla, dedicou-se então ao estudo da viola de 10 cordas, tendo Tião Carreiro como seu mestre. Motivado pela música, foi para São Paulo para dar início à sua carreira solo. Almir Sater também sempre foi um músico que estabeleceu grandes parcerias musicais, dentre elas Renato Teixeira e Paulo Simões, e criou verdadeiras pérolas do cancioneiro regional popular. Com Sérgio Reis, o artista fez parcerias somente em novelas. Suas influências vão de Tião Carreiro, Al Jarreau, Beatles e Pink Floyd, as músicas fronteiriças com os estados de Mato Grosso do Sul, como Andina e Paraguai. Também toca violão folk de 12 cordas e charango. Os personagens vividos pelo autor possuíam características similares, como em Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa pela Rede Globo entre 96 e 97, onde seu personagem fazia dupla com o personagem de Sérgio Reis, que nós chamávamos de Pirilampo Saracura, tendo gravado inclusive músicas na trilha sonora da novela. Sua última aparição como ator foi em 2006 na novela Bicho do Mato de Bosco Brasil e Cristiane Friedman, e essa novela foi exibida pela Rede Record, em que interpretava o personagem Mariano. Em 2010, o artista foi um dos convidados para o especial de gravação de DVD Emoções Sertanejas em homenagem aos 50 anos da carreira de Roberto Carlos. Sua interpretação para a canção O Quintal do Vizinho, contida e suave, recebeu diversos elogios, sendo apontada por vários internautas como a mais bonita apresentação. Em 2012, foi apontado pela revista Rolling Stone Brasil entre os 30 maiores instrumentistas da guitarra e violão da música brasileira. Para vocês terem uma ideia da qualidade deste incrível músico, fique agora com a música Tocando em Frente. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É campo aberto para a cultura e você, ouvinte,
é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo Aberto pra Cultura. Apresentação, produção e direção, Celi Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto, Iguaçu Antiguidades, Som de Davi, MW Produções e Casa Nostra, Pizzaria e Hamburgueria. Além da excelência em pratos à la carte, serve Chopp Colina, o melhor da região. Eventos, festas e comemorações, Chopp Fest Casa Nostra. Disque Chopp 3635-5679. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.